O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Sempre que estiver passando por aqui, que você venha, que você convide outros irmãos, não só na segunda, mas todos os cultos aqui disponíveis. E você que está nos assistindo aí, compartilhe essa mensagem aí. Você que está vendo pela internet, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e se inscreva no canal, por favor. Abra comigo sem demora na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, por favor. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Agora volta comigo em 2 Samuel, capítulo 6, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Versículo 20, 2 Samuel 6, 20, diz assim: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tem-me alegrado. Ainda mais desprezível me farei, me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas a quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Só diminui um pouquinho o retorno, pouca coisa. Pai Santo, cria nesse lugar agora um ambiente cheio de temor, tremor, santa reverência, propício para a sua santíssima presença, para manifestação da sua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois fios. Que a graça se manifeste a despeito dos nossos pecados, de tal forma que corações os mais duros sejam quebrantados e se curvem diante da sua sabedoria. Que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você sabe que nesse mundo os filhos de Deus estão sujeitos aos sofrimentos. Ser filho de Deus, passar da morte para a vida, ser convertido, não nos isenta dos sofrimentos, perseguições, humilhações, ultrajes, de todos os lados, de todas as sortes, de todos os momentos, em todos os momentos. Ser filho de Deus, ao contrário do que muitas igrejas pregam e ensinam, não é um convite à paz e quietude, a uma colônia de férias, mas importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus.
Assim ocorre desde o primeiro dia da nossa caminhada, do nosso primeiro dia de conversão, até que entremos na glória, quer pela volta do Senhor, quer por nossa morte. E se nós não tomarmos cuidado, esses embates, pressões, acidentes, incidentes que nós estamos sujeitos, podem causar em nós raízes de amargura, e essas raízes de amargura podem nos apartar da graça de Deus, podem nos separar da graça de Deus, causando então uma ruptura, uma separação, uma apostasia. O escritor aos Hebreus está tentando adverti-los do perigo de se desviar. Eles se converteram, eles vieram à fé, eles deixaram os princípios do judaísmo, mas agora eles estão sendo tentados a olhar para trás, porque eles entenderam que a fé cristã custa-lhes um alto preço. Então ele vai os advertir ao longo do livro, para que não olhem para trás. E aqui na altura do capítulo 3, ele vai dizer: tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no coração de vocês e vos prive da graça de Deus. É uma ilustração para falar: tomem cuidado, que os sofrimentos que vocês estão passando, que as tribulações, as humilhações, as feridas causadas, não levem vocês à rebelião, não levem vocês ao pecado de incredulidade, não levem vocês a raízes de amargura. É um texto que ele faz menção do que está em Deuteronômio, que Moisés também adverte eles a terem cuidado com essas ervas daninhas, que os levam a deixar o Senhor e adorar outros deuses. Ou seja, sofrimentos, tribulações podem nos privar da graça de Deus, podem nos trazer a apostasia. Irmãos, nesse sentido, se você não guardar seu coração, se você não se preparar em meio às adversidades, você pode transferir os males, as pressões, as dificuldades causadas pelas adversidades, você pode transferi-las ao Senhor, você pode culpar ao Senhor por elas, você pode se tornar ingrato ao Senhor, talvez por não saber fazer a leitura do sofrimento, a leitura das tribulações, talvez por não saber o caráter das aflições, das provações. Isso pode trazer em você amargura, pode endurecer o seu coração, isso pode fazer você se apartar de Deus. Nesse sentido, eu não conheço história melhor para ilustrar um coração que foi submetido a dor, sofrimento e humilhação, mas que infelizmente não guardou e assim se apartou da graça de Deus, como a história de Mical, a princesa, filha de Saul, mulher de Davi. E eu quero que você entre comigo nessa história de Mical, e você vai ver todo o trajeto dessa menina, dessa moça, como ela lidou com todas as tribulações, e que fim trágico. Mical, a inocente, a vítima, que no final das contas se tornou culpada. Esse texto de 2 Samuel que nós lemos, narra a história de Davi trazendo a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Na época do rei Saul, ela foi tomada pelos filisteus. Davi, na sua primeira tentativa, falha. Ele não transporta ela segundo as prescrições. Então Deus, como forma de protesto, mata um dos guias, Uzá. Davi fica muito triste. A arca é levada para a casa de Obed-edom. Mas Davi, não satisfeito, tenta pela segunda vez. E agora ele tem sucesso. E ele traz a arca. E a alegria de Davi é tão grande, que quando ele vê a arca entrando, na cidade, ele tira suas vestes reais, suas vestes sacerdotais, e só com as vestes de baixo de linho, ele começa a dançar e a pular diante da arca e diante do povo.
enquanto a arca entra e Davi, cheio de alegria, dança diante da arca, Mical, sua esposa, do alto da janela, fora da festa, completamente indiferente à arca, despreza Davi e despreza a arca. Ela então critica Davi na cara, e Davi responde à altura. E Mical, em uma espécie de maldição, por ter rejeitado a arca, não gera filhos até a sua morte. Então é sobre a história de Mical que nós vamos ver. E antes de julgarmos essa mulher, vamos entender o que aconteceu com ela. O que levou Mical a essas raízes de amargura e esse desprezo por Deus. Preste muita atenção. Mical era uma princesa, filha do primeiro rei de Israel, Saul. Quando Saul era rei, o reino foi confrontado por um gigante, Golias de Gate, o filisteu. Saul então faz uma promessa àquele que vencesse Golias. Está em 1 Samuel 17, 25. A quem matar Golias, o rei acumulará de grandes riquezas e dará por mulher a sua filha Merabe, a filha mais velha, a primogênita, e isentará a casa do seu pai de impostos. Davi então se oferece para lutar. Ele vence Golias na batalha mais épica, espetacular, com 17 anos, 60 quilos, vence um gigante de 3 metros de altura, com 350 quilos. Saul fica tão impressionado com essa vitória, que traz o garoto para morar com ele no seu palácio, no reino. Isso está em 1 Samuel 18, verso 2. Depois que ele passa a viver, ele começa a se envolver em campanhas militares. E Davi é tão bem sucedido, que Saul o coloca sobre chefe de suas tropas, e coloca para participar da sua corte. Isso está em capítulo 18, verso 5. Entretanto, o crescimento de Davi na corte e nas suas campanhas militares é tão grande, que Saul vê um potencial nele, mais do que normal. E Saul teme perder o trono para Davi. Isso pode ser visto em 1 Samuel 18, 17, onde as mulheres começam a cantar: Saul venceu seus milhares, Saul venceu milhares, e Davi seus 10 milhares. E no verso 8, Saul mostra o temor que ele teve de perder o trono ao dizer: Saul muito se indignou e disse: na verdade, o que lhe falta? Senão o reino. Pelo que Saul faz o quê? Rebaixa Davi de cargo e o afasta da corte, e o incumbe de missões mais difíceis. Isso está no capítulo 18, verso 13, para que assim a popularidade de Davi diminua e ele não seja uma ameaça para o trono. Saul, mau caráter que é, então não cumpre a sua promessa de dar àquele que vencesse Golias a mão de sua filha. A filha mais velha, Merabe, ele não dá em casamento a Davi, mas dá a outro homem chamado Adriel. Isso está no verso 18. Talvez Saul temesse que Davi, entrando para a família real, ficasse ainda mais poderoso e assim destituísse Saul do trono e entrasse. Davi fez aqui como Labão fez com Jacó, prometeu a ele Raquel, mas no final das contas deu Lia, Gênesis 25. Desse dia em diante, depois do crescimento espantoso de Davi, Saul então planeja matá-lo, verso 10. Ele intenta um plano para matar. É nesse momento que Saul descobre que a sua outra filha, mais jovem,
Mical está apaixonada por Davi. Verso 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Então Saul planeja matar a Davi através de Mical. Verso 21. E disse Saul: eu lhe darei Mical como esposa, para que lhe sirva de laço. Saul então percebe que Mical, filha mais nova, está apaixonada por Davi. E vê nessa paixão uma possibilidade de tirar a vida de Davi. E é nesse momento que começa o drama de Mical. Primeiro, o drama de Mical começa na família, através de um dote. Era comum no Oriente Antigo o noivo pagar um dote para o pai da noiva, para ter a noiva em suas mãos. O que Saul faz? Ele exime Davi do dote. Não precisa dar o dote, geralmente era em dinheiro. E faz o quê? Davi, para você ter Mical como esposa, você vai pagar o dote de 100 prepúcios de filisteus. Lógico, isso era um laço. O prepúcio é a pele do órgão genital masculino. Davi devia chegar com 100 prepúcios. E óbvio, para tirar 100 prepúcios de filisteus, ele teria que matar 100 filisteus. Entrar numa guerra com 100 filisteus. Aqui começa o primeiro drama. O drama de Mical na família. O drama do desprezo paterno. Mical percebe que alguma coisa estranha está acontecendo. Papai, o Senhor está me usando. O Senhor está me usando para acabar com a vida de um homem que eu amo. Mical percebe que ela não é amada pelo pai. Que ela é um objeto. Ela é um objeto dos interesses egoístas do pai. Que o pai tem a coragem, para se vingar de um inimigo, usar os sentimentos da própria filha. Segundo, Mical se vê no drama da angústia sentimental, pois ela amava Davi. E o pai a prometeu como marido dela. Mas Mical dizia: vou perdê-lo antes mesmo de tê-lo. Imagina o coração de Mical, apaixonada por Davi, se via num drama impossível de se resolvê-lo. Para eu tê-lo, ele vai ter que lutar com 100 homens. E é muito difícil que ele saia vivo. Começa o drama dessa menina no seu próprio lar, desprezada pelo pai, objeto do interesse do pai, e num drama sentimental. Terceiro, o drama do trauma emocional. Mical passa. Eu vou me casar com um homem através de um dote, mas de um dote cheio de sangue. Davi, ao invés de 100 prepúcios, traz 200. Davi, então, para ter Mical, mata 200 homens. E Mical vai ter que carregar isso para o resto da vida. O trauma emocional. O próprio Davi reconhece que era um homem sanguinário, quando é impedido de construir o templo. Em 1 Crônicas 23, 8. Eu me casei com um homem, através de um dote, fruto de 200 assassinatos. E Mical vai ter que carregar isso para o resto da vida. Veja o drama dessa mulher. Veja só a trajetória dele. E o que acontece? Então eles se casam legitimamente. Mical, através de um preço bem alto, tem agora em seus braços o homem que ela ama. Ela entra num casamento cheio de traumas, mas apesar disso, amava Davi ardentemente. E ela prova o seu amor por Davi em um dia que Saul
depois de casados, intenta matar Davi. Ela vai, comunica a Davi: meu pai quer te matar. Prepara uma estratégia de fuga e faz com que Davi fuja pela janela. Pega um dos ídolos e uma almofada de pele de lã e põe na cama, simulando que é Davi dormindo. E engana o pai. Ela amava Davi incondicionalmente, porque preferiu confrontar o rei, seu pai, ficar contra o reino, do que ficar contra Davi. Ela prova o seu amor incondicional e se casa com Davi. Agora preste atenção, mas aquele sonho de ter o homem que ela ama em suas mãos começa a virar um pesadelo. Como se não bastasse ela sofrer um drama com sua família, agora ela vai sofrer um drama no seu casamento. Primeiro, Mical sofre o drama do abandono. Entretanto, o texto diz no verso 20 que ela amava Davi. Os versos posteriores diz que ela amava incondicionalmente ao ponto de enfrentar o pai. Agora, o que Mical ganha de Davi por esse amor? Davi então foge, sai da sua casa e não volta nunca mais. Mical ficou sem marido, sozinha. O tempo que Davi ficou fora foram 8 anos. Mical foi abandonada por Davi. Quantos de vocês não passam por o drama do abandono? Quantos de vocês não foram meninos ou adultos abandonados por um pai egoísta, tirano, perverso? Quantas de vocês, esposas, não foram abandonadas por um homem adúltero, caprichoso, que deixou você com filhos, com dívidas, abandonada? Quantos de vocês, maridos, não foram abandonados por mulheres sensuais que entraram em uma experiência adúltera e deixaram vocês? Quantos de vocês, pastores ou presbíteros ou obreiros, foram abandonados? Mical está desamparada. Mical está sem a presença e o apoio do seu marido. Foi abandonada 8 anos. 8 anos desamparada, deixada, abandonada. Pode ser o seu retrato. Aquele quem mais você esperava te abandonou. Aquele quem jurou fidelidade por você, para você, te abandonou. Aquele pai fugiu com outro e deixou vocês, filhos, em situações difíceis. Abandonou. Você foi abandonada. Mical, meu irmão, diferente do que muitos pensam, sofre o segundo trauma, o drama do esquecimento. Mical não foi só esquecida, não foi só abandonada, mas esquecida. Em 8 anos não há registro de Davi tentando buscar Mical nenhuma só vez. Você vê os valentes se esforçando para buscar água para Davi. Você vê Davi se arriscando a vida para cortar o manto de Saul. Davi se esforçou para tantas coisas, mas não há registro de nenhum esforço para buscar a sua única esposa legítima, Mical. Não há menção de Mical nos últimos 10 capítulos depois dessa passagem. Ela foi completamente esquecida. Ela levantou a mão para ele. Ela o amava, o pai quis matá-la. Ela promoveu um plano de fuga, estendeu a mão e salvou a vida. Onde está Davi agora? Talvez você vive o drama do esquecimento. Aqueles a quem você levantou a mão, aqueles a quem você estendeu a mão, apoiou, ajudou, acolheu, agora na sua adversidade esqueceram de você.
Esqueceu o amigo que você foi, a amiga que você foi, esqueceu a provisão, naquele momento mais difícil, pôde contar com você, você esteve ali, agora é a sua vez, o que eles fazem? Esqueceram de você. Homens, mulheres, filhos, pais, maridos, com quem há 1 ano, 2, 3, 5, 10 você não vê, e com quem há 10 anos você não fala. Esqueceu você. Você está aí passando dificuldades para criar seus filhos, dificuldades terríveis no casamento, problemas congênitos, doenças difíceis, tratamentos caríssimos. E onde está aquele que você acolheu? Esqueceu de você. Não há uma mensagem, não há um telefonema, não há uma visita, não há um apoio, não há nada. É o drama, meu irmão, do abandono. É o drama, meu irmão, do esquecimento. Quantos não estão assim? Nós vivemos em um país que o índice de pais que abandonam seus lares é enorme. De mães que abandonam bebês após sair da maternidade, enormes. Dramas que muitas vezes não são tratados. Dramas que você vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e se lembra. Traumas que você carrega para o resto da sua vida. Mical não para por aí. Ela passa também o drama da substituição. Mical, como se não se bastasse, foi substituída. O que o rei, segundo o coração de Deus, fez nesses 8 anos? Ele se casou com outras mulheres. Em 1 Samuel 25, do 39 a 43 diz: e ele toma por esposa Abigail, mulher de Nabal, e Ainoã, e ambas foram as suas mulheres. Ele não parou por aí não, ele casou com mais 4, num total de 6 mulheres, enquanto Mical está lá sozinha. 1 Crônicas 3, verso 1 a 3, diz: Ainoã, mãe de Amnon, Abigail, mãe de Daniel, Maaca, mãe de Absalão, Agite, mãe de Adonias, Abitai, mãe de Cefatias, e Eglá, mãe de Itreão, foram esposas de Davi. Ele substituiu a sua única esposa legítima. Porque está escrito em Gênesis 2, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher. Ela é a única que fez uma só carne com Davi, é a sua primeira esposa. Ela o amava, o ajudou a fugir, era o homem da vida de Mical. No entanto, foi substituída. Minha irmã, meu irmão, você também vive esse drama? Você foi substituída por outra mulher. Meu irmão, você vive esse drama, foi substituído por outro homem. Você acompanha as mídias dele e vê ele postando fotos com essa moça. Trocou por uma mulher mais nova, por uma menina, por uma pessoa mais nova. E você vê ele todo sorridente com a outra, e você é substituída. Você foi substituída por outro. Pode ser o seu drama. Ou quem sabe você foi substituído em uma empresa. Fiel à empresa, fiel à instituição, fiel, primeiro a chegar, último a sair. De repente vai fazer uma reciclagem e não considera seus anos de fidelidade. Simplesmente chama você para assinar a carta de demissão. Ou te substituíram numa congregação, você se esforçou, plantou essa igreja, chorou, gemeu, viu ela nascer, viu ela ter parte, simplesmente te tiram de lá e colocam outro por interesses políticos. Drama da substituição. Quantos estão assim? Ministros feridos, obreiros feridos, pastores feridos por lideranças, cúpulas, conselhos, sínodos, que simplesmente, por questões políticas, interesses caprichosos, financeiros, sei lá, removem as peças e substituem. De repente o seu filho está em casa,
E um homem estranho entra lá. Mamãe, quem é esse homem? Ele não é o meu pai? O que ele está fazendo dentro da minha casa, mamãe? Eu substituí seu pai. Papai, quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui em nossa casa? Cadê a mamãe? Eu substituí a sua mãe. A congregação, mas o que foi feito do pastor Agenor? Homem piedoso, lançou as bases dessa igreja, santo, fiel, foi substituído. E fazer isso era uma violação da lei. Davi não podia fazer isso. Deuteronômio 17, 15, 17 diz: tenha o cuidado de nomear o rei que o Senhor, seu Deus, escolher. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito. E ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará teu coração. Davi só aqui tem 6 mulheres. Ao longo da sua vida teve quase 50 filhos. Você sempre viu Mical como a vilã. Aqui ela é inocente. Ela amava Davi. Davi a deixou 8 anos e contraiu 6 núpcias. Veja só as feridas. Veja só os traumas dessa mulher. Conviver com o abandono, conviver com o esquecimento, conviver com a substituição, um pai que não gostava dela, ela ser jogo de interesse, custar preço de sangue. Veja só os dramas que ela viveu. Entretanto, não só de drama vivem os homens, não só de tribulações, há um recomeço. E Deus foi misericordioso com Mical e preparou um recomeço. Deus sempre tem um recomeço para você. Deus sempre tem uma segunda chance para você. Você está caído, foi esquecido, pisoteado, abandonado. Deus tem uma segunda chance. Deus é o Deus da misericórdia. A morte, o inferno, o pecado não tem a última palavra. O que Saul fez? Vendo que a filha está só, ele deseja que Mical se casem com o homem que ele escolher. E ele escolhe um tal de Paltiel. 1 Samuel 25, 44 diz assim: porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, o qual era de Galim. E esse Paltiel, diferente de Davi, amava ardentemente Mical. Feito o casamento, agora Mical está iniciando uma nova vida com seu novo marido. E esse casamento, diferente do casamento de Davi, era legítimo, porque 1 Coríntios 7,15 diz: se o tal quer se apartar, pode se apartar. Desse modo, vocês não ficam sobre servidão. Mical podia se recasar, 1 Coríntios 7,15, porque ela foi abandonada. E essa é uma das cláusulas para o segundo casamento, o abandono. Davi abandonou, e esse casamento era plenamente legítimo. E agora eles estão juntos, numa nova casa, um novo casamento, um recomeço. Talvez já se amavam muito. E talvez, com esse novo casamento, Mical apagasse toda a dor que sofreu pelo abandono de Davi. Ela está desfrutando de uma nova vida, com um homem que ama ela, numa nova casa, e todas as feridas estão sendo apagadas. Entretanto, já viu o ditado? Desgraça pouca não é bobagem. Entretanto, a saga dessa mulher, no tocante aos dramas, parece não ter fim. Nessa altura do casamento dela com Paltiel, Saul já havia falecido. Davi tinha sido feito rei em Hebrom. Abner então faz Isbosete, filho de Saul, rei em Israel. Davi reina em Hebrom e parte do reino.
Abner, com o poder que tinha, levanta Isbosete, o filho de Saul, como rei. E os dois reinos entram em guerra, Davi e Isbosete. Mas por causa de uma concubina de Saul, por nome Rispa, Abner se irrita com Isbosete e rompe relações. E o que ele vai fazer? Abner vai ajudar o inimigo agora de Isbosete, Davi. Ele quer ajudar Davi agora a reinar em todo Israel. Ele procura Davi para fazer aliança. E Davi pede uma única condição: eu quero Mical, traga-me Mical de volta. 2 Samuel 13, 12, 16. Então, de sua parte, ordenou Abner a mensageiros de Davi, dizendo: de quem é a terra? Faz comigo aliança e eu te ajudarei em fazer passar-te a todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa te exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical. Depois de 8 anos, casado com 6 mulheres, com a Mical tendo a vida reconstruída, Davi exige que ela volte a ser sua mulher. Agora Mical vai viver o drama da destruição. Mical volta a viver de novo o pesadelo. E Davi vai destruir a nova família de Mical. Depois de 8 anos, Davi desfaz o casamento dela para tê-la. Por quê? Mas pastor, isso é uma prova de amor depois de 1 ano? Não. Foram questões políticas provavelmente. Não há nenhum registro em toda a escritura dizendo que Davi amava Mical. Ele a trouxe porque fortaleceria o trono e faria com que os da casa de Saul fossem favoráveis a Davi. Agora que ele está casado novamente com a sua filha, veja a destruição. Potiel amava ela e eles eram felizes. Olha o texto, 2 Samuel 3, 15, 16. Enviou-os Isbosete e tirou-a, Mical, do seu marido, Potiel. E ia Potiel caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Ele amava. Davi vai e destrói o casamento dessa mulher. E Davi não poderia fazer isso uma vez que a repudiou. Deuteronômio, ele proíbe essa prática. Deuteronômio 24, 3, 4. Se depois de sair da casa, ela tornar mulher de outro homem, e o seu segundo marido não gostar mais dela, e mandar embora a mulher, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá se casar com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável ao Senhor. Davi não podia fazer isso. Quem que é o vilão da história? Mical? Mical é inocente. Você vive o drama da destruição? Aquele infeliz filho do demônio voltou para atazanar você? Aquele homem, aquela mulher tem perseguido, destruído você? Calúnia, difamação, perseguição religiosa, perseguição política. Talvez você viva o drama: eu conquistei, pastor, eu juntei dinheiro, eu trabalhei, eu edifiquei coisas, eu criei filhos, eu tinha um casamento harmônico e veio Satanás, veio um homem, uma mulher e destruiu tudo, me difamou, acabou com a minha reputação, fez um jogo de sedução. Pastor, é assim a vida de muitos, irmão. O drama da destruição. Destruído, conspiraram, puxaram o teu tapete. Há pessoas malignas. E cuidado, pode estar aí do seu lado, que querem sua destruição. Davi então vai, como Senhor de tudo e de todos, simplesmente invade a casa de Potiel e de Mical. Sem dar nenhuma satisfação, toma dos braços e a leva de volta para o reino. Agora nós voltamos
para o texto de abertura. 2 Samuel 6. Não precisa ir lá não, só ouve. Veja a cena. A arca está chegando em Jerusalém. Davi está dançando diante dela. E Mical, cheia de traumas e amargura no seu coração. Agora você entende porque Mical fez aquilo? Era uma mulher cheia de feridas. Era uma filha de um pai que não a amava e que agora está morto. Era uma mulher abandonada, esquecida e substituída por Davi. Teve um casamento feliz com Potiel destruído. E agora ela é forçada a morar com um homem que não a amava. Ela era inocente, mas ela não guardou o coração por tudo isso. E raízes de amargura foram brotando. E aí o pecado se configura quando a arca chega. O desprezo não é por Davi, o desprezo é pela arca, pela presença de Deus. O ódio de Mical, o ódio que Mical tinha por Davi, foi transferido para o objeto de amor de Davi, a arca. Então as raízes brotaram e ela se apartou do Senhor. Essa foi talvez a razão. E ela recebe essa sentença: você não terá mais filhos. O inocente, Mical, que se tornou culpado em lançar esse ódio, essas feridas em Deus, desprezando a arca. E ela de fato pecou, e de fato o seu castigo foi justo. Por quê? Ela fez o ódio que tinha por Davi ser lançado no objeto de amor de Davi, a arca. E assim, se privou da graça de Deus. Meus irmãos, talvez você passou por tudo que Mical passou. Talvez você é vítima disso e será. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Importa que por muitas tribulações entremos no reino. Muitas são as aflições do justo. O escritor aos Hebreus está tratando disso, está falando para eles, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas. E ele vai dizer que vocês vão ser exortados, é para santificação que sejam exortados, vocês vão passar por aflições, tribulações, mas não deixem que isso façam, que raízes de amargura brotem e muitos sejam contaminados e privem da graça de Deus. Isso pode acontecer, meu irmão. Você não saber lidar com o sofrimento, com os traumas, e criar em você um bloqueio contra Deus, uma amargura contra Deus, isso configurar em pecado. Agora eu encerro. Como eu me privo disso? Como eu evito? Vamos voltar para Hebreus, ele vai dar a lição e nós encerramos. O contexto que está esse verso 15 da raiz de amargura é o capítulo 12 que vem logo depois do 11. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desemparacemos de todo o peso do pecado que tem nas meias sedias, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Até aí. Essa palavra no grego é tirar os olhos de algo e fixá-los em outro lugar. Sabe por que pessoas pecam? Porque tiram os olhos de Deus. Mical ficou o tempo todo com os olhos em Davi.
E o escritor aqui dá na introdução do 12 o antídoto, ele dá a resposta, o remédio para que as raízes de amargura não brotem, mesmo em meio à tribulação, aflição, humilhação ou escárnio, com a mulher dessa passou. Não tire os olhos de Jesus, olhe para Jesus, porque ele suportou a afronta, não fez caso da ignomia. Olhe para Jesus, é a única maneira de você parar de pé. Diga: o meu Senhor passou por isso, o meu Senhor foi abandonado, o meu Senhor foi escarnecido, o meu Senhor foi esquecido, o meu Senhor foi destruído na cruz. Sua carne foi destruída, olhe para Ele. Mas pela fé, Ele venceu, Ele ressuscitou dos mortos. Olhe para Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Reflita em tudo isso. Você está como Mical? Você pode ter semelhança com ela em tudo. Em tudo. Só não despreze a arca como ela desprezou. Só não lance essa amargura das aflições naquele que prova os corações. Diga: Senhor, você orando aí mesmo sozinho, diga: Senhor, eu tenho algo semelhante aqui, eu passei por algo. Talvez você se assemelhe a um dos pontos com Mical. Talvez você foi abandonado, ou talvez você foi esquecido, ou talvez você foi jogo de interesse de uma família, ou talvez você se identifica com todos. Agora você vai orar: Senhor, mesmo em face a tudo isso, não deixa que raízes de amargura brotem e eu me afaste, eu me rebele, eu me desvie, eu lance na sua conta, Senhor, eu culpe ao Senhor. Oh, meu Deus, é tão fácil isso acontecer. Me ajuda, Senhor, olhar para Cristo. Ore a Deus e diga: tire todo o ressentimento causado por aquele homem, por aquela mulher, aquele pai, aquele indivíduo. Limpa meu coração das feridas, das amarguras, da ira, do ressentimento, do rancor, da vingança. Fixe seus olhos em Cristo, meu irmão. Em Cristo, meu irmão, que suportou a afronta. Em Cristo, meu irmão. Aquele que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Olhe para Ele: Senhor, eu te peço, cura corações aqui, Senhor. Oh, Senhor, quantas feridas teu povo não carrega, quantas mágoas. Meu Deus, viver nesse mundo não é experiência confortável. Meu Deus, passar por tantas coisas. Quem pode conhecer os corredores mais íntimos, as gavetas mais íntimas desse povo? Quem pode sondar corações? Quem pode ler toda a história e saber o que cada um aqui já passou, ouviu, sofreu, viu, tocou? Tu sabes. Se tem alguma erva daninha, algum ressentimento, algum bloqueio, Deus, crescendo, brotando, cura, Senhor, poda, Senhor, fecha essas feridas, oh, em nome de Jesus, Senhor, cura com teu bálsamo, cura com teu sangue, Senhor, e ergue os olhos do teu povo, para além desse mundo, para além das pessoas, para além dos inimigos. Ergue esses olhos para Cristo, para o monte Sião, de onde vem a cura, de onde vem a salvação, de onde vem a restauração, de onde vem o perdão. Olhe para Cristo, meu irmão. Enquanto você ora, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo fecha essas feridas, tira essas cenas horríveis da sua mente, esses sentimentos amargurados do seu coração. Perdoe esse homem, perdoe essa mulher, perdoe essa criança, perdoe esse filho, perdoe esses irmãos, esses oficiais, esses ministros. Oh, Deus, cura, Senhor. Oh, Deus, o avivamento só virá quando o ressentimento for tirado, quando houver harmonia, perdão, reconciliação, beijo, abraço. Oh, Deus, quando nós deixarmos nossa oferta no altar e ir depressa reconciliar com os nossos inimigos.
Reconcilia, meu irmão. Reconcilia, meu irmão. O Espírito Santo é mais poderoso que a ferida, que a enfermidade, que o trauma, que a ofensa. Tem óleo, tem azeite, tem remédio suficiente para curar todos nós, cada um de nós. Ore, meu irmão. Ore, meu irmão.